Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, hoje nós começaremos a estudar o que provavelmente é o assunto mais importante dessa disciplina, que é o conceito de limite. Embora na prática vocês trabalhem mais utilizando derivada integral nos outros cursos e no decorrer da vida de vocês, vocês verão que essas ferramentas elas serão definidas a partir de um limite. Então é bem importante que nós entendamos esse conceito, porque nós vamos utilizar isso como base para praticamente tudo o que nós veremos aqui em diante neste curso, certo? Então essa primeira aula, pessoal, que eu denominei como noções sobre limite, nós exploraremos os seguintes tópicos. Então vamos iniciar aí com uma noção intuitiva sobre esse objeto, posteriormente defini-lo formalmente, trabalhar com alguns exemplos, algumas propriedades aí, iniciando com a unicidade do limite e explorando algumas outras, posteriormente limites laterais e por fim nós trabalharemos com o cálculo de limites, tá bom, pessoal? Então, embora nós vamos fazer vários cálculos envolvendo limites, trabalhando com uma álgebra envolvendo essa ferramenta, é importante que vocês tenham na cabeça de vocês que o limite ele é uma ferramenta, ele é um conceito puramente geométrico. Tá? Então nós vamos trabalhar fortemente com a definição de gráfico de função e entender o comportamento desses gráficos. É isso que o limite aborda. Tá? Então nessa primeira aula, pessoal, nesse primeiro vídeo, que nós trabalharemos justamente sobre esse primeiro tópico, né, que é uma noção intuitiva de limite, eu quero explorar justamente essa questão geométrica. Até por isso, né, se vocês verificarem aqui está um pouquinho diferente o layout, né, eu vou utilizar o GeoGebra. Então eu já comentei com vocês em outra oportunidade, o GeoGebra ele é um software, então você pode usar ele ou online ou fazer o download do aplicativo, né? No caso aqui eu estou utilizando o download, eu fiz o download, eu estou utilizando o aplicativo no Windows. Então, se vocês quiserem, lá no Moodle eu coloquei o link do GeoGebra, né? Se vocês quiserem mexer um pouquinho lá, eu vou trabalhar em paralelo para vocês verem a questão, todas as noções intuitivas e ao mesmo tempo acompanhar o que está acontecendo com a geometria da nossa função, tudo bem? Então vamos começar a explorar essa noção intuitiva através de um exemplo. Então, neste primeiro exemplo, pessoal, eu quero analisar o que acontece com essa função aqui, ó, f de x igual a 1 menos 1 sobre x, quando x tende a mais infinito e a menos infinito. Veja, nós vamos usar muito essa palavra tender, né? E o que significa isso? Então isso é uma coisa que é legal vocês terem na cabeça de vocês também. Quando eu definir formalmente, depois eu vou chamar a atenção, né? Mas o limite ele é uma propriedade de aproximação. Então quando a gente está falando tender, a gente está falando de se aproximar do ponto, tá? E não considerar no ponto especificamente. Até porque aqui nem faz sentido, né? Afinal de contas, mais infinito e menos infinito não são pontos, né? Então o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero ver o que acontece com essa função quando eu pego x muito grande, né? Se aproximando do mais infinito, e também quando eu pego x muito pequeno, né? Se aproximando de menos infinito, certo? Então como eu disse, eu vou tentar fazer o paralelo ali entre a geometria e a álgebra, tá? Então iniciando a parte algébrica, né? Vamos montar uma tabelinha. Então eu quero montar uma tabelinha com os seguintes valores. Ó, eu quero pegar x igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Tá vendo? Valores cada vez maiores, no sentido de que eu estou pensando em se aproximando, né, entre aspas, de mais infinito. E a mesma coisa, né, de maneira análoga aqui para menos infinito. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, até menos 500 aqui. Né? Então, se aproximando, entre aspas, de menos infinito. Beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos considerar esses valores de x e analisar o comportamento da função calculada em cada um desses valores. Tá certo? Então, se vocês montarem a tabelinha de vocês aí, né, vai resultar em algo mais ou menos assim. Então, ó, se nós pegarmos x igual a 1, f de 1 vai ficar 1 menos 1, que é 0. F de meio é 1 menos meio, que é meio, e assim por diante. Ó. F de 3 é 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, e assim por diante. Ó. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo com essa tabela? Vamos analisar a função aqui, né? O y igual a f de x. Veja, nós iniciamos com 0, aumentou um pouquinho, foi para meio, depois aumentou mais um pouco, foi para 2 terços, aumentou mais um pouco para 3 quartos e assim sucessivamente. Então veja, a função está aumentando, né? Conforme eu estou aumentando o valor de x, eu estou aumentando o valor de f de x, neste caso aqui, né? Porém, pessoal, se você notar, ó, todos esses valores que aparecem aqui, ó, eles são menores do que 1. Tá vendo? Nós temos um quociente com o denominador maior que o numerador, então isso aqui é sempre menor do que 1. Só que isso aqui está ficando cada vez mais próximo de 1. Entende? Então, ó, aqui eram valores menores do que 1, todos menores do que 1, porém aqui, ó, esse valor, 999 sobre 1000, ele está mais próximo de 1 do que nos outros casos, né? E eu peguei até 1000 aqui, mas eu poderia pegar valores maiores ainda, e isso ia ficar cada vez mais próximo, tá certo? Se a gente olhar para esse outro caso aqui agora, ó, para os valores negativos, né, ó, então quanto que dá f de menos 1? Se nós substituirmos aqui, vai ficar 1 menos menos 1, ou seja, vai ficar 2. Aqui ficou 3 meios, aqui ficou 4 terços e assim por diante para esses valores de x, tá? Se nós notarmos neste caso agora, o que está acontecendo, pessoal? Veja que está diminuindo, né? Era 2, aí aqui ficou 3 meios, que é menor que 2, aqui ficou 4 terços, que é menor que 3 meios, e assim por diante, né?
Então, o que está acontecendo aqui neste caso é que o valor da função está diminuindo, tá? Então está decrescendo. Porém, novamente, ó, se a gente analisar, aqui nós temos sempre o numerador maior que o denominador. Então eu sempre estou falando de valores maiores do que 1. Então o que está acontecendo neste caso é que nós temos valores sempre maiores do que 1, só que ele está diminuindo, está ficando cada vez mais próximo de 1. Compreendem então essa ideia algébrica, né? É claro que isso é uma ideia algébrica, tá, pessoal? Depois eu vou colocar um exemplo para vocês que vai mostrar que essa ideia pode enganar a gente, né? Pode gerar alguma confusão, mas a gente consegue ter essa noção, né? Quer ver? Vamos agora para o nosso GeoGebra aqui. Vamos ver o que significa isso geometricamente, né? Vamos colocar a nossa função aqui. Então, nossa função ela é igual a 1 menos 1 sobre x. Tá? Esse aqui é o gráfico dela, tá vendo? Então, ele está em laranjinha aí, né, pessoal? Eu vou tirar um pouquinho o zoom, tá? Mas, ó, vamos considerar um ponto em cima dessa curva, né, desse gráfico, e vamos tentar entender o que está acontecendo. Ó. Então, veja, pessoal, esse ponto A, ó, que eu coloquei aqui, essas são as coordenadas dele. Ó. Então, o x está valendo 0,61 e o y está valendo menos 0,63. Tá? Então, se a gente chegar com ele, por exemplo, aqui, ó, notem, pessoal, que quando o x é igual a 1, o y é exatamente 0. Né? Quer dizer que x é uma raiz para essa função. O que, de fato, é verdade. Né? Se a gente olhar para a nossa tabelinha aqui dos slides, ó, o f de 1 é 0. É só olhar para a lei da função. Tá? Então, ela toca aqui exatamente no x igual a 1. E se a gente for puxando isso aqui para a direita, né, considerando valores maiores do que x, olha o que vai acontecendo. Ó, eu vou puxar o ponto, olhem aqui para o y. O y vai aumentando, tá vendo? Ele está aumentando. Tá? Quando eu cheguei aqui perto do 2, ó, ficou 0,5, exatamente meio, que era o que tinha aqui na nossa tabelinha. Tá? E se eu for considerando valores maiores de x, isso aqui vai sempre aumentando. Ó. Vai sempre aumentando. Só que tem aquela questão, tá, pessoal? Quer ver? Eu vou tirar um pouco o zoom. Vou puxar isso aqui um pouquinho para cá e eu vou dar um play nesse ponto. Quer ver? Ó? Vou dar um play, deixa eu só diminuir a velocidade dele. Mas olha o que está acontecendo. Estou pegando valores maiores do que x, olha o que está acontecendo com o y. Ele está aumentando, 0,96, daqui a pouco vai ficar 0,97, só que ele nunca vai passar do 1. Ele vai ficar sempre menor do que 1. Tá? Porque era aquela ideia que a gente discutiu aqui. Nós sempre vamos ter uma fração onde o denominador é maior que o numerador. Né? E o que isso quer dizer geometricamente, tá, pessoal? Que se eu colocar aqui a reta y igual a 1, ó, essa parte do gráfico da função aqui para x positivo está sempre abaixo dessa reta. Né? Não dá para visualizar muito bem aqui por causa da questão do zoom, ó, mas ela sempre vai estar abaixo. Tá bom? Sempre vai estar abaixo, não importa o quanto você vá para frente aqui, isso sempre vai acontecer. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? A gente pode fazer de maneira análoga para este caso aqui, para o caso x negativo. Quer ver? Vamos colocar um outro ponto aqui. Vou colocar ele aqui. Vamos considerando valores. Ó. Então eu peguei esse ponto aqui é o menos meio. Então nós já vimos, né, o que acontece no menos meio. Está dando 3 aqui. Ó. Agora eu vou pegar valores menores. Ó. Se eu pegar este valor aqui, por exemplo, ó, que é o menos 1, então quanto está valendo x? Está valendo 2. Ó. Olha aqui para o nosso caso, ó, no menos 1, perdão, o y, né? X igual a menos 1, o y vale 2. Vale 2 aqui, perdão. Então o que acontece agora quando eu vou diminuindo? Ó? Se for diminuindo isso aqui, novamente, olhem para aqui para as componentes. Ó. A segunda componente vai diminuindo cada vez mais, diminuindo cada vez mais, só que ela nunca vai ser menor do que 1. Que é novamente aquela ideia. Ó, se nós temos aqui a reta y igual a 1, isso quer dizer que essa parte do gráfico está sempre acima. Tá bom, pessoal? E cada vez mais que vai diminuindo, mais próximo vai ficando do 1. Isso aqui nós vamos aprender mais para frente, né? Já dando um spoiler, nós vamos chamar isso aqui de assíntota, né? Isso aqui é uma assíntota horizontal, que é justamente a questão de estar abaixo e se aproximando, ou estar acima e estar aproximando. Tudo bem, pessoal? Deu para ter uma noção intuitiva da coisa, como é que está funcionando? Beleza? Então, se a gente olhar aqui até deixei o gráfico aqui, né? Eu fiz o gráfico nos nossos slides. O que nós dizemos nesse caso é o seguinte, pessoal. Quando x está indo para mais infinito ou para menos infinito, né? São duas análises diferentes que podem dar resultados diferentes, tá? Isso quer dizer que o y está indo para 1, beleza? Ou, escrevendo de uma outra maneira, né? Aqui é uma maneira um pouquinho mais formal, é isso aqui que está acontecendo. Nós dizemos que o limite, quando x tende a mais infinito, de 1 menos 1 sobre x é igual a 1, né? Ou mais ou menos infinito. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei, né? Essa aqui é uma noção intuitiva, mais para frente nós vamos definir formalmente essa questão do limite, tá? Nós já vamos nos acostumando aí à notação, né? Escrever esse link, o x aqui embaixo, e é isso que significa, né? Significa estar se aproximando. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos considerar agora essa função aqui, ó. f de x igual a x² mais 3x menos 2. Eu quero fazer a análise novamente para x tendendo a mais infinito e a menos infinito, tá bom? Então, se a gente fosse proceder daquela mesma forma, utilizando a tabelinha, né? Então, nós poderíamos considerar aqui valores parecidos, né? 1, 2, 3, 1000 aqui e valores negativos também, para a gente ver o que acontece, né? Então, se a gente fizesse essa tabelinha, ia resultar em algo desse tipo aqui, ó. Veja que para valores cada vez maiores de x,
o y está aumentando, tá? Só que diferentemente do que acontecia no caso do exemplo que está em laranja aqui no nosso GeoGebra, né? Isso aqui não era limitado, né? Porque veja, lá no GeoGebra, se a gente pegar os valores maiores de x, a nossa função ela também ia sempre aumentando, lembra? Era 0, depois ia para meio, ia aumentando. Só que ela nunca ficava maior do que 1. Aqui neste caso não. Neste caso veja que ela explode, né? Ó, aqui era 10 mil, de repente já ficou aqui 1 milhão, vai ficar valores cada vez maiores, tá certo? E de maneira análoga para menos infinito aqui, ó. Se eu pegando valores cada vez menores, isso aqui também vai aumentando, ó. Aumentando, aumentando, aumentando e ficando cada vez maior, certo? Vamos lá, para a gente entender geometricamente, antes de eu fazer no GeoGebra, vamos lembrar aí o que nós estudamos quando a gente trabalhou com a parte de função quadrática, né, função de segundo grau. O que é o gráfico dessa função aqui, pessoal? Nós já estudamos, né, o gráfico disso aqui é uma parábola. Veja que o A aqui é positivo, então ela é uma parábola côncava para cima. E além disso, se vocês calcularem o delta, vocês verão que o delta dá maior do que zero. Então ela tem duas raízes, né? Tem dois pontos que ela cruza o eixo x, beleza? Quer ver? Vamos colocar o nosso gráfico aqui. Deixa eu só apagar esses objetos que a gente tinha utilizado. E vamos colocar essa nova função aí, né? Então, vou colocar f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 2. Então, essa aqui é a nossa parábola, está em vermelhinho aí, tá bom? E, bom, vamos fazer análise parecida lá, pessoal. Vou pegar um ponto, vou colocar ele aqui, tá? Vou tirar um pouco o zoom para a gente conseguir abordar mais temas, né? E veja aqui, ó, esse é o nosso ponto, tá? As componentes do nosso ponto, elas são menos 1,46 e menos 4,25, né? Se você quiser calcular o f desse ponto aqui, desse x, você vai obter esse, né? Veja o que está acontecendo, pessoal. Se eu for puxando esse ponto para cá, ó, o que está acontecendo com o valor dele? Ele está aumentando. Note que a imagem está abaixo do eixo x, então, de fato, ela é negativa. Só que ela está ficando cada vez maior, ó, tá bom? Quer ver? Vamos dar um play aqui. Olha só, o ponto está indo para frente, tá vendo? O x está aumentando, né? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Ele está aumentando agora, o y, ó, aumentando, aumentando, aumentando. E assim vai aumentar, ó. Então, por exemplo, aqui perto do 3, ó, olha para a nossa tabelinha aqui. Perto do 3, aqui tinha dado 16, né? O nosso deu um pouquinho maior, tá vendo? Porque o 3 é 3,04. Mas ele está ficando cada vez maior. Então, vai aumentando, aumentando, até uma hora que isso aqui vai aumentar absurdamente, né? Então, quer ver? Eu vou tirar até um pouco mais o zoom para vocês acompanharem aqui, ó. Olha o que está acontecendo, ó. Ele voltou um pouquinho, mas ele está aumentando. Então, está aumentando, beleza? E essa que é a ideia, né, pessoal? Quando eu pegar valores muito grandes de x, aqui eu peguei só até 10, né? Mas se eu pegasse valores iguais a 1000, por exemplo, nós iríamos obter algo desse tipo aqui. Né? E como eu falei, né, pessoal, é bem parecido com o caso que nós tínhamos feito anteriormente, mas agora o que acontece é que essa função ela não está sendo limitada pela reta y igual a 1, né? Até se a gente pegar esse ponto e colocar para cá agora, né, é a mesma coisa. Quer ver? Eu vou mexer o ponto aqui, mas tentem acompanhar pelas coordenadas, ó. Eu estou pegando valores menores, tá? Valores menores, menores, ó, e está aumentando. Então, por exemplo, perto do 10, ó, está dando perto do 66 aqui. Menos 10, perdão, né? Mas aí quando eu pego valores ainda menores, né? Ó, vamos pegar valor aqui, ó, por exemplo, isso aqui já seria perto do menos 12, né? Também que está considerando imagens maiores e assim por diante, né? Deu para entender o que está acontecendo. Se vocês observarem, né, pessoal, quando a gente falou de função polinomial, eu comentei algo desse tipo com vocês. Que quando nós temos uma função polinomial de grau par, então o comportamento da função no mais infinito e no menos infinito é o mesmo, tudo bem? No sentido de que, pela análise que a gente acabou de fazer, daqui a pouco eu vou comentar ali com vocês, né, nós vimos que o y está indo para mais infinito quando o x vai para mais infinito, tá vendo? Então, quanto valores maiores de x, eu vou ter y maiores. O que acontece é que no menos infinito copia. Então, se está acontecendo isso no x para mais infinito, automaticamente vai acontecer o mesmo para x indo para menos infinito, certo? Quer ver, pessoal? Vamos passar os slides aqui, né? Eu coloquei o gráfico da nossa função aqui também, tá? E fazendo essa análise, né, que foi o que eu conversei com vocês, o y vai ir para mais infinito quando o x está indo para mais ou menos infinito, né? E escrevendo em termos de limite, é isso aqui que está acontecendo, tá? Note, pessoal, que essa parábola nossa, ela tinha aquele a positivo, né? O que acompanha o x² é positivo. Se ela tivesse o a negativo, então ela seria côncava para baixo, e aí esse y aqui, ó, ele iria para menos infinito. Bom, então só para observar que está indo para mais infinito, não é porque é um polinômio de grau par, né? De grau quadrado. É porque a gente tem esse comportamento do a ser positivo. Tá certo, pessoal? Uma outra observação importante é que, assim, isso que a gente está falando aqui é só uma noção intuitiva, beleza? É só para vocês compreenderem o que está significando essa ideia de ir para infinito, né? Nós vamos explorar melhor isso mais para frente, tá, pessoal? Vocês não vão precisar ficar fazendo gráfico toda hora, né? Como eu disse, nós teremos aí uma questão algébrica que vai ser muito importante, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos para um outro caso, porque até agora a gente está fazendo só questões de limite quando x tende a mais infinito e menos infinito, né? O que acontece quando x tende a um número? Por exemplo, neste caso aqui, ó, eu quero saber a mesma função, tá? Considerei a mesma parábola aqui, só que eu quero saber o que acontece quando x tende a zero. Então, ó, vamos novamente mexer esse pontinho aqui, ó.
eu quero aproximar o x do zero. A grande questão, né, deixa eu só dar um zoom aqui para a gente observar melhor, é o seguinte, pessoal, quando eu estou aproximando de um número, então, por exemplo, estou aproximando x de zero, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ó. Olhando para esse ponto em azul, eu posso aproximar dessa forma, ou eu posso aproximar dessa forma. Tá? Então, eu posso aproximar pela esquerda ou pela direita. Isso vai ser um conceito bem importante que nós vamos estudar lá na frente, que é a parte de limite lateral. Tá? Então, vamos fazer a análise dos dois casos aqui. Tá? Eu não vou escrever aquela tabelinha, né? Eu vou só fazer a parte geométrica com vocês, né? Mas vejam, pessoal, olhem aqui para as componentes, né? Nosso ponto que eu tomei ali, né? Ele é ponto menos 4,96, a segunda componente é 7,72. Eu quero saber o que acontece com este ponto, né? O que vai acontecer com essa segunda componente quando essa primeira se aproxima de zero para valores menores do que zero. Então, ó, eu vou aumentando o valor dele, tá vendo? Olhem só para esse ponto aqui, ó. Era menos 497, eu vou pegando valores cada vez mais próximos. Então, está aumentando, chegando cada vez mais próximo do zero, ó. O que vai acontecer quando ele se aproximar de zero? Veja, quando chegar aqui bem pertinho do zero, ó, ela vai estar se aproximando de menos 2, ó, tá vendo? Cada vez mais próximo do menos 2. Beleza? Vamos fazer a análise pelo outro lado agora. Ó. Estou pegando valores cada vez menores aqui, então agora o x está diminuindo, se aproximando de zero. Ó. Valores cada vez menores, se aproximando de zero. Ó. Então, próximo do zero, né? Aqui já está um pouquinho até menor, mas próximo do zero também está se aproximando de menos 2. Bom, pessoal, então essa vai ser a noção. Ó. Os dois lados estão se aproximando do menos 2. Né? E aí, se você olhar aqui para os nossos slides, é exatamente o que acontece. Ó. O y se aproxima do menos 2. Em outras palavras, o que nós estamos fazendo é isso aqui. Né? O limite, quando x tende a zero, dessa expressão está dando menos 2. Tá? Vou contar um segredo para vocês, não contem para ninguém, né? Mas veja, o que acontece se eu substituir o x por zero aqui? Né? Se eu substituir o x por zero, que é o limite, né, para quem está atendendo, então aqui zerou, deu menos 2. Ó. Que foi exatamente o resultado. Assim ficou fácil, né? E a gente vai poder fazer isso em várias coisas, tá? Isso daqui é justamente uma daquelas questões de propriedade de limites que eu falei que eu vou comentar com vocês depois. Tá? No caso aqui, como é uma função polinomial, eu posso fazer isso. Eu posso trocar o x simplesmente pelo valor que está atendendo e o que sobrou é o resultado, né? Tá vendo? Sobrou menos 2, esse é o resultado do nosso limite. Tá bom? Mas eu só posso fazer isso, pessoal, porque essa função ela é uma função boa, né? Que é o que nós chamamos de função contínua. Tá? Em alguns casos, isso não vai acontecer. Então, quer ver? Eu vou passar para o próximo exemplo, que seria essa função aqui. Ó. Veja, essa função eu quero novamente calcular o limite quando x tende a um número, porém, veja que esse número não está no domínio dessa função. Ó. Olha aqui embaixo, eu substituí o x por 1, né? Isso aqui zeraria o denominador e não pode acontecer. Então, aí como é que eu faço nesse caso? Eu não posso trocar x por 1 aqui, né? E falar assim, ah, não, vai dar alguma coisa sobre zero e já era, né? Eu não posso fazer isso, tá? A questão é sempre importante chamar a atenção, né? Eu comentei com vocês, o limite, pessoal, ele é uma propriedade de aproximação. Ele é uma propriedade de aproximação. Então, nós estamos aproximando o x de 1. Depois eu vou definir isso formalmente, né? Mas eu nunca pego x igual a 1. Veja que no exemplo anterior, embora eu pudesse, eu não peguei x igual a 0. Eu peguei x perto do zero, né? Valores menores e valores maiores. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos considerar x próximo do 1, porém nunca igual a 1. Tá? Como eu disse, depois eu vou formalizar tudo isso. Mas quer ver, vamos considerar essa função aí agora. Deixa eu só apagar o que nós já temos aqui no nosso GeoGebra, para a gente explorar isso ao mesmo tempo que a gente trabalha com a tabelinha. Quer ver, ó, vamos supor que a nossa função é essa daqui, né? Vamos escrever ela aqui. Então, 2x mais 1, quocientado por x menos 1, tá bom? Então, ó, o gráfico dela, ele parece um pouquinho com aquele nosso primeiro exemplo, né? Tá aqui numa corzinha meio estranha. E vamos então fazer agora o paralelo, pessoal. Primeiramente, vamos para a nossa tabelinha, né? Então, considerando novamente valores, né? Como eu quero valores x aproximando de 1, então eu vou fazer naquela mesmo esquema que eu fiz no exemplo passado. Eu vou considerar valores maiores do que 1 e valores menores do que 1. Ó. Então, eu vou considerar, por exemplo, aqui, ó, 3, 2, 1,5, 1,25, 1,1, se aproximando de 1 para valores maiores. E, ao mesmo tempo, valores menores, ó, menos 1, 0, 0,9, 0,99, 0,999 e assim por diante, tá? Bom, o que acontece, né? Vamos montar a tabela, ó. Então, para esses valores de x, nós temos esses y correspondentes. Né? E para esses valores de x, nós temos esses y. Então, note o que está acontecendo aqui, pessoal. Quando x era 3, o resultado foi 3,5. Quando x era 2, já aumentou para 5. Quando x era 1,5, aumentou para 8. Ó. Quando x era 1,01, já foi para 302. Quando x era esse valor aqui, deu esse outro. Então, o que está acontecendo? Quanto mais próximo do 1 é esse valor de x, a imagem está ficando cada vez maior. Tá? Vamos olhar para o nosso gráfico, olha o que está acontecendo. Ó. Veja que aqui eu estou considerando, né, valores maiores. Então, o que eu estou fazendo é isso daqui, ó, pensando no ponto.
e colocando ele aqui, né? Vamos colocar ele em cima do gráfico. Veja, vamos olhando aqui para as componentes. Ó. Eu tenho o valor de x igual a 10,83. O que vai acontecer quando eu puxo esse ponto um pouco mais próximo do 1? Ó, note que eu estou pegando valores maiores do que 1. Então, por exemplo, se eu considerei aqui ó, no 7,54, já ficou um valor um pouquinho maior. Tá? Vou tirar um pouco o zoom aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó. Vou puxar um pouquinho mais. Agora já é 2,38, olha a imagem. Já foi para 4,18. Se eu puxar um pouquinho mais, ó, 1,55 já ficou 7,42. 1,14 ficou 23,31. Então também é essa ideia, ó, está cada vez aumentando, né? Eu não vou puxar mais porque senão ele vai saltar, ele dá um salto já vem para esse outro aqui, tá? Mas se você observar, eu vou tirar mais o zoom ainda, olha o que está acontecendo, ó. Essa função aqui marronzinha, ela vai aumentar cada vez mais, né? Então é isso que está acontecendo se a gente analisar nossa tabelinha. Quando eu pego valores mais próximos de 1, isso daqui está indo lá para mais infinito, né? E analogamente para o lado de cá, né, pessoal? Se eu pegar esse ponto e jogar ele para cá, veja, vamos olhando aqui, ó, tem o menos 19, a imagem era 1,85. Quando eu puxo isso daqui para mais perto do 1, perdão, ó, por exemplo, no caso aqui, no 0, deu exatamente o menos 1, que a gente até fez aqui na tabelinha, né? Agora, se eu puxar um pouquinho mais, olha aqui, olha o que está acontecendo. Está ficando cada vez menor, né? Então, vou tirar um pouco o zoom, ó, e aí puxando aqui, veja, está ficando cada vez menor, menos 13, menos 28 e assim por diante. Então é a mesma ideia, né? No caso aí está indo para menos infinito, tá? Como eu tinha falado anteriormente, a questão daquele gráfico, no primeiro exemplo que a gente fez, né, que nós tínhamos que a parte do lado para x positivo, isso estava sempre abaixo da reta y igual a 1, e no caso da parte negativa, estava sempre acima da reta y igual a 1, né? O que está acontecendo nesse caso, pessoal? Se você colocar aqui ó, x igual a 1, que é essa reta aqui, tá vendo? O que está acontecendo é que essa parte para x maior do que 1, ela está sempre à direita dessa reta, veja, está sempre à direita. Enquanto que neste caso está sempre à esquerda, né? Se naquele caso essa reta era chamada de assíntota horizontal, nesse caso nós chamaremos de assíntota vertical. Mas isso daí é um assunto mais lá para frente, tá? Mas é bem importante a gente entender essa noção, né? Que está sempre à esquerda e sempre à direita, né? Mas tem esse comportamento de se aproximar da reta. Veja que até o formato dela que se aproxima da reta, né? Então, só finalizando os slides aqui, né, pessoal? Se a gente olhar agora, veja, analisando o gráfico novamente, aqui está um gráfico um pouquinho mais abertinho, né? Fica mais fácil de enxergar. Nós temos isso, ó. Quando o x está indo para 1, para valores maiores do que 1, o que está acontecendo com a função, olha para o GeoGebra aqui, ela está indo para mais infinito. Agora, quando a gente pega o x indo para 1 para valores menores, né, ó, ela está indo para menos infinito. Tá? Então, isso pode acontecer, beleza, pessoal? Não tem problema, né? Dá diferente. Então, nós escrevemos geralmente essa anotação, né? Depois eu vou definir para vocês, mas para valores maiores dá mais infinito e para valores menores dá menos infinito. Então, veja que é importante isso, né? A gente analisar a questão do limite dos dois lados, porque pode ter comportamento tipo esse de dar algo diferente, tá? Mais para frente, quando eu definir esses limites laterais, eu exploro melhor isso com vocês. Tá bom, pessoal? Então, a noção intuitiva que eu quero que vocês tenham é essa. É enxergar o que está acontecendo, o que a gente está estudando é o comportamento da função quando x se aproxima de um ponto, né? Como eu disse, é uma questão de aproximação, de tender e não exatamente no ponto, né? No caso lá da função quadrática que a gente podia substituir o x por zero e dava tudo bem. Mas nesse caso, veja que o 1 nem está no domínio da função, né? E a gente pode proceder dessa maneira como nós estamos trabalhando, tá? Mas essa questão do ponto, até por isso que eu quis usar o GeoGebra, é bem importante para vocês entenderem o que é o limite, né? É justamente você ver aqui, ó, se a gente olhar novamente para o GeoGebra, né, o que está acontecendo. Eu quero ver o que acontece com o y, tá, da função, com o f de x, quando x se aproxima do valor. Então, é isso que nós temos que fazer, sempre olhando para aqueles pares, né? É bem importante isso, porque é isso que vai nos levar a entender todas as ferramentas que nós vamos definir mais para frente. Tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha para falar nesse vídeo era isso, tá? Realmente uma noção intuitiva, é mais para vocês compreenderem o porquê que a gente faz dessa forma. Então, utilizando essa ideia, no próximo vídeo eu vou definir formalmente o limite, tá? Então, nós usamos ali uma definição bem complicada, usando epsilon e delta, mas é a mesma coisa que nós fizemos hoje, só que agora escrevendo, né? Veja que eu nem escrevi nada hoje, mas aí nós vamos escrever exatamente o que é essa questão de aproximação e aí sim nós vamos começar a explorar as propriedades dessa ferramenta. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado. Abraço.